Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar aqui Éter, capítulo 11. A gente viu várias sucessões de reis bons, sucessões de reis ruins, sucessão de filhos que derrubaram o pai, levaram em cativeiro para herdar o reino ali, tá bom? E assim a gente chega aqui no capítulo 11 de Éter, com um rei chamado Com, tá bom? E esse rei, ele era bom. Veja só o que acontece aqui, do versículo 1 ao versículo 3. E apareceram também muitos profetas nos dias de Com, e profetizaram a destruição daquele grande povo, caso não se arrependesse e não se voltasse para o Senhor, e se não renunciasse a seus assassinatos e iniquidades. E aconteceu que os profetas foram rejeitados pelo povo e fugiram para junto de Com, em busca de proteção, porque o povo procurava destruí-los. E eles profetizou muitas coisas a Com, e foi abençoado por todo o resto de seus dias. Veja aqui o que aconteceu, né? O povo, ele rejeitou o profeta. Então agora a gente viu, já teve ocasiões aqui na história em que o rei não era bom, mas o povo aceitava os profetas, aceitava os ensinamentos. Ou seja, o rei não vivia em retidão, era promíscuo, né? Mas o povo vivia, e o Senhor abençoava pelos que estavam vivendo em retidão. E aqui a gente vê o contrário. Os profetas foram enviados nesses dias de Com aqui, e o povo rejeitou, queria destruir os profetas. E então os profetas correm até Com, né, até o rei. E o rei ouvia os profetas e protegia eles também. Então, Com foi abençoado todos os seus dias. Isso mostra para nós que, independente, né, a mensagem principal que quero mostrar é essa hoje. A massa, né? Se toda a massa, todo o povo não estiver ouvindo a Deus, não estiver ouvindo os profetas, nós temos que ouvir. Nós temos que fazer a diferença. E nós seremos abençoados por isso. Né? Assim como Com, aqui esse que foi abençoado porque ele ouviu os profetas. Tá bom? O povo deixou de ser abençoado aqui, mas ele foi abençoado. Aqui, né, é notório ver também que ele forneceu proteção para os profetas. Né? E nós, né, em tempos de dificuldades, quem nos oferece proteção? Você se sente protegido por Deus? Essa é a questão aqui para nós. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu marquei aqui Salmos 18, versículo 2, tá bom? E é justamente Salmos 18, é quando Davi, né, ele estava sendo perseguido ali por Saul queria matá-lo, e Davi, ele entrou assim numa montanha. Era uma montanha, só que não era uma montanha tão grande, de maneira que Saul cercou a montanha, tá bom? Com todo o seu exército ali, cercou a montanha. Então agora Davi estava nas mãos de Saul. Ele seria morto, porque todo o exército ia subir e ia matar, né? Um homem contra todo o exército seria difícil ali. Então o que acontece? Davi, né? Provavelmente ele clama ao Senhor ali. Na história não mostra, mas provavelmente ele clama ao Senhor. O que acontece? Ele cercado ali, o Saul, ele recebe uma mensagem de que o reino está sendo atacado. Então, para não perder o reino, ele volta com o seu exército para lutar. E aí, então, Davi, ele se salva por meio disso, né? Por conta do mensageiro dizer que estava sendo atacado o reino. E aí Saul volta com o exército, abandonando ali a questão de ter pegado já Davi, né? Ele estava cercado, tá bom? Então não dava tempo dele subir na montanha, sair procurando. Então ele voltou com o seu exército. E Davi, ele fala que ele não foi salvo por essa montanha, que ele chama de rocha, mas a rocha que é o Salvador. Deus é nossa rocha. Olha só o que Davi fala sobre isso aqui. Lá em Salmos 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, ou rocha também dá para traduzir, né? Que é um dos títulos do nosso Salvador. Ele é nossa rocha. E ele é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, minha salvação e o meu alto refúgio. Então aqui, Davi, ele não fica mencionando, eu fui salvo pela montanha, né? Ele fala, eu fui salvo pelo Senhor, o Senhor é o meu rochedo. Ele entende que foi Deus que deu esse livramento para ele, para que ele não morresse.
Então a gente tem os nossos refúgios, o nosso refúgio é Deus. Quem vai nos proteger? Deus, tá bom? Essa aqui é a questão para nós aqui. Vou ler aqui o versículo 6, porque o povo, né, como aceitou o evangelho, ouviu os profetas, tá bom? Foi abençoado todos os seus dias. Mas e o povo que não ouviu? Olha a consequência, né, deles terem rejeitado os profetas, os ensinamentos, né, de Deus ali por meio dos profetas. Versículo 6 diz: E houve grande calamidade em toda a terra, pois eis que eles haviam se testificados, eles quem, né? Os profetas haviam testificado, que uma grande maldição cairia sobre a terra e também sobre todo o povo, que haveria entre eles uma grande destruição, como nunca houvera na face da terra, e seus ossos tornar-se-iam como montes de terra sobre a face do país, e a não ser que se arrependesse de suas iniquidades. A gente vê essa profecia se cumprindo aqui, vendo o cumprimento dessa profecia justamente, né, quando o povo de Lime, né, ele vai buscar, ele vai atrás dos nefitas, tentando achar a cidade de Zaraela, e ele acha uma grande cidade no Reino do Norte, que está cheia de ossos, né, espadas enferrujadas. É justamente, né, os jareditas que haviam morrido ali, tá bom? Por conta de guerra. Então está falando da destruição, que se tornaria um vale de muitos ossos aqui. Vamos aqui ler, isso aqui então foi a consequência, né, deles não ouvirem os profetas, de não aceitarem aqui. Vamos aqui para o versículo 20, vamos do versículo 20 ao 23, que aí nós finaliza aqui o capítulo, tá bom? Versículo 20 ao 23, agora aqui já no tempo de Coriantor, tá bom? Vamos lá. Coriantor, ele era o rei aqui nessa ocasião. E nos dias de Corianto surgiram também muitos profetas e profetizaram a respeito de coisas grandes e maravilhosas, e clamaram arrependimento ao povo, avisando a todos que, caso não se arrependesse, o Senhor executaria juízo contra eles, até a sua completa destruição. Então não foi por falta de aviso, né? O Senhor sempre mandou profetas ali, tá bom? Então Amós, acho que é Amós 3:8, que fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui ele usou os profetas, tá bom? Para avisar o povo: se arrependam, senão vai vir a destruição aqui. Versículo 21 em diante. E que o Senhor Deus, pelo seu poder, enviaria e traria outro povo para ocupar a terra, da mesma forma que trouxe seus pais, né? Esse cumprimento aqui é justamente com Leí, sua família, que vem, né, para a terra prometida, que eles que vão ocupar a terra e receber a terra como herança aqui, porque os jareditas não estavam mais seguindo ao Senhor. E o versículo 23, para finalizar aqui, depois eu volto nesses tópicos aqui. E aconteceu que Coriã gerou a Éter e morreu, tendo vivido em cativeiro todos os seus dias. Então vamos lá. Aqui, quando ele fala que traria outros povos, também a gente vê Nefe falando sobre isso, né? Que outros povos o Senhor abençoaria ali. Por exemplo, lá em Mateus 19, versículo 30, o Salvador Jesus Cristo fala: porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então, quando Jesus Cristo fala isso, ele está falando do evangelho, dos que recebem o evangelho. Primeiro os judeus receberam, mas rejeitaram. Para quem que o evangelho foi? Foi para os gentios. Da mesma coisa está se dizendo aqui sobre a nação jaredita. Eles receberam a terra como herança, mas como eles não viveram o evangelho, não obedeceram a Deus, a terra seria dada a outra. E tantas nações, né, o jaredita, principalmente os nefitas ali, nefitas e lamanitas, é dito que eles também rejeitaram. Então, futuramente os gentios levariam o evangelho para eles, tá bom? Isso fica lá em 1 Nefe, capítulo 13, do versículo 42, fala sobre isso também. Bom, eu vou finalizar aqui, compartilhando aqui, deixa eu ver, Deuteronômio 28, versículo 13, tá bom? Aqui diz o seguinte: e o Senhor Deus te porá por cabeça e não por cauda. Olha só que interessante, aqui fala em Deuteronômio 28, versículo 13, né? Moisés escrevendo que Deus
nos porá por cabeça e não por cauda. O que significa isso, né? Ser cabeça, né? Muita gente leva, ser o cabeça da empresa. Não, a igreja não é uma instituição como uma empresa, não é assim que nós vemos as coisas, tá bom? Todos somos irmãos. Aqui quando fala que o Senhor nos põe por cabeça e não por cauda, o que a cauda faz? A cauda fica atrás, a cauda segue. Então o cabeça não, o cabeça ele pensa e age por si mesmo. O Senhor nos dá o poder para agir por nós mesmos, tá bom? Para nós escolhermos o quê? O que é certo, escolhermos o bom, escolhermos seguir ao Senhor, escolher guardar os mandamentos. Então, quando ele fala de nós sermos cabeça e não cauda, significa de nós seguirmos ao Senhor e não ser cauda, seguir as outras pessoas. Porque ser cauda significa ir com a massa, tá bom? Ou seja, aqui no caso do versículo que nós estamos lendo, o povo degenerou não seguindo a Deus. Então a gente não vai seguir a massa, o povo que não está seguindo a Deus. A gente vai seguir ao Senhor. Esse que é o ponto. Então nós devemos ser cabeça e não cauda, né? Ou seja, agir por nós mesmos e não ser massa de manobra na mão das pessoas. Aqui também caberia falar de influenciar. Um cabeça, ele influencia as outras pessoas. E ser cauda seria ser influenciado. Ser diluído no meio desse mundo, né? Fazer as mesmas coisas que os outros fazem, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem hoje com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.